A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui hoje para mais uma live no canal Tempos Rio. E hoje nós estamos aqui para apresentar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 6, dia 6 de julho de 2022. E como nós fazemos, todos os dias, às 3 horas, nós lemos um capítulo da palavra do Senhor. E hoje nós estamos no capítulo 7 de 1 Coríntios. E eu tenho certeza, como eu sempre digo, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós adquirimos conhecimento. A gente adquire entendimento da palavra do Senhor nosso Pai. E quando se fala dessa carta, esta carta que o apóstolo Paulo, ele escreve para os irmãos ali da igreja de Corinto, onde a igreja estava numa revolução, pecado, iniquidade, briga, contenda, disse-me-disse, dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, mesmo de longe, ele tinha que ajudar aquela igreja de alguma forma. E o que ele fazia? Escrevia as cartas à igreja ali de Corinto, para poder trazer um despertamento na vida daqueles irmãos, aonde o pecado já estava tomando conta da igreja, tudo que era contra a palavra de Deus já estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E nós vamos prosseguir hoje lendo o capítulo 7 de 1 Coríntios 7. Vamos ler um total de 40 versículos. E o interessante é que é um tópico só, que é respostas e perguntas acerca do casamento. E tudo isso Paulo, apóstolo Paulo, ele tinha que tratar de longe da onde ele estava. Então vamos já neste momento para a leitura da palavra do Senhor. Acho que já deu o tempo, para todos os irmãos se achegarem para junto nós lermos aqui a palavra do Senhor nesta tarde de quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Vamos à leitura. 1 Coríntios 7 e verso 1, que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Verso 2. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Verso 5. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vós aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Verso 6. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Verso 7. Porque queria
que todo homem fosse como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficarem como eu. Verso 9. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Verso 10. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Verso 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Verso 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixes. Verso 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe, não o deixe. Verso 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Verso 15. Mas se o descrente se aparta, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Verso 16. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Verso 17. E assim cada um, onde, como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordenou em todas as igrejas. Verso 18. E alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado, estando incircuncidado, não se circuncide. Verso 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Verso 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Verso 21. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidados, e se ainda podes ser livre, aproveite a ocasião. Verso 22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Verso 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Verso 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Verso 25. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Dou, porém,
o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Verso 26. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Verso 27. Estais ligado à mulher, não busques separar-te. Estais livres de mulher, não busque mulher. Verso 28. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Agora vamos para o verso 29, que diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta, e que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Verso 30. E os que choram, como se não chorasse, e os que folgam, como se não folgasse, e os que compram, como se não possuíssem. Verso 31. E os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa. Verso 32. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Verso 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Verso 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar ao marido. Verso 35. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vós unirdes ao Senhor sem distração alguma. Verso 36. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casa-se. Verso 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas como poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Verso 38. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Verso 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Verso 40 e final. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu
cuido que tenho o Espírito de Deus. Foi aí a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, livro de 1 Coríntios. Hoje nós lemos o capítulo 7, um total de 40 versículos. Então, neste momento, irmãos, troquei de sofá aqui. Nós vamos fazer aqui um breve comentário. Daqui a pouco nós já estaremos falando com o Senhor em oração. Como eu falei para vocês no início, esta carta foi dirigida para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, mesmo de longe, ele trazia estas exortações para os irmãos ali em Corinto. E o que nós vamos comentar hoje a respeito das respostas e perguntas acerca do casamento. Nós vemos que o primeiro versículo, ele já fala para nós: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Eu quero deixar claro que a preocupação do apóstolo Paulo era exatamente com o que estava acontecendo na igreja de Corinto, como nós já falamos aqui. O pecado estava tomando conta, as inimizades, os grupinhos separados estavam tomando conta da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele não é contra casamento. Eu quero deixar bem claro isso, que quando ele fala que seria bom se o homem não tocasse em mulher, porque ele vivia desta maneira. Mas você vai encontrar que a palavra do Senhor coloca para nós no verso 2, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um seu próprio marido. Ele traz esta palavra, irmãos, para poder trazer ao conhecimento da igreja de Corinto, para que eles saíssem, ou não vivessem do pecado. O apóstolo Paulo, ele traz aqui sobre relações entre maridos, mulheres, jovens, viúvas. E eu acho tão importante que o apóstolo Paulo, ele fala, ele dá um conselho, e ele diz bem claro: esse conselho é meu, quer dizer, não é Deus que está falando, ele diz, esse conselho é meu. Seria bom se não casasse, mas para viver abrasado, como diz aqui o texto, capítulo 9, mas se não pode conter-se, case. E aí prossegue: porque é melhor casar do que se abrasar. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro o livre arbítrio para todos nós. A preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha nesta atualidade é que a maioria das pessoas hoje da nossa atualidade, eles vivem desta maneira: não, eu quero viver para Deus. Mas quando a carne aperta, ele esquece deste compromisso que ele fez para com Deus, não é para com o homem. Eu acho tão interessante, a maioria desses versículos aqui, irmãos, ele vamos dizer assim, é mais detalhado para um estudo dentro da igreja, para que o marido possa compreender, para que a esposa possa compreender exatamente o que o apóstolo Paulo ele coloca diante de todos os relacionamentos. Eu acho tão maravilhoso quando o apóstolo Paulo, aonde nós lemos aqui, ele fala que quando
jovem, ele é solteiro, ele vive para Deus, ele vive para adorar a Deus. Quando a pessoa é casada, ele vive para as coisas do mundo. Eu quero que você entenda essas coisas do mundo. Não vai pensar porque eu casei, eu posso viver o mundão lá, conforme o apóstolo Paulo está falando aqui. Não, ele não está falando nada a respeito deste mundo. Mas nós, quando nós casamos, nós temos a nossa esposa. Da mesma forma, as esposas têm os seus esposos. E nós vivemos o nosso dia a dia. Então há uma diferença muito grande, né? Quantos jovens hoje que estão com a sua vida perdida, não estão fazendo nada para Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ainda resta tempo. Você que é jovem, você que neste momento está nos escutando, né? Muitas das vezes é claro que o jovem também ele carrega a sua responsabilidade, a sua preocupação. Agora imagine você, jovem, a preocupação e a responsabilidade que tem o senhor, seu pai, e a senhora, sua mãe. É bem superior, é bem maior do que a sua. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele coloca para que venhamos adorar a Deus, viver para Deus, a juventude, se esforçar cada vez mais para não deixar o pecado tomar conta da tua vida. Mas eu volto lá novamente e eu falo o verso 9. Mas, se não podem conter-se, case-se, porque melhor é casar do que se abrasar. É melhor casar do que estar vivendo uma vida aqui, daqui a pouco muda dali, daqui a pouco tá do outro jeito e daqui a pouco você está perdendo a tua juventude e não fez nada para o Senhor. Amém? Eu sei que neste capítulo aqui, eu fiquei devendo bastante coisa, porque este assunto aqui é um assunto que seria bom, nós estarmos tudo reunidos dentro da igreja para tratar, porque aí a gente ia usar aqui abertamente conforme esse texto ele coloca, mas não é difícil de compreender. Este texto que nós lemos hoje não tem dificuldade de compreender. Não conseguiu compreender na primeira leitura? Peça direção a Deus, leia de novo, você vai encontrar e vai entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo para os casais, para os membros ali da igreja de Corinto. Bem, então, meus irmãos, neste momento vamos fazer uma oração, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo o que o Senhor tem feito, tem realizado na nossa vida, porque eu tenho certeza que nesta quarta-feira o Senhor tem vitória já preparada para todos vocês. Então vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que neste momento ora juntamente conosco. Eu peço a Ti, meu Deus, abençoa o meu lar, a minha família, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que acompanha conosco esta live. Derrama a Tua graça, Pai. Derrama, Senhor, o Teu Espírito sobre a vida desta pessoa, que neste momento, Pai, pega a Tua palavra para poder compreender o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor está falando. Eu peço a Ti, Pai, dê sabedoria, dê graça, Senhor, para cada um de nós. Nós precisamos da Tua presença. Sejas conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. O Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. E amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui em mais uma live do canal Tempos. Então, que Deus abençoe, que esta paz venha reinar sobre o teu lar, sobre a tua família.
Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.